O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a expulsão de país estrangeiro não impede a homologação de sentença penal no Brasil. Mais informações com a repórter Rita Brandão. O estrangeiro que está em um país e comete crimes pode ser expulso do local a depender dos crimes. A Lei de Imigração no Brasil prevê duas hipóteses para a expulsão de estrangeiros, como explica o advogado Sérgio Martins, especialista em relações internacionais. A expulsão é uma medida de direito administrativo que no Brasil é possível em duas hipóteses previstas no artigo 54, parágrafo 1º da Lei de Imigrações. São elas os crimes de competência do TPI, Tribunal Penal Internacional, que são crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão, ou no cometimento de crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade. Portanto, nessas duas hipóteses, o Estado brasileiro, mediante um processo administrativo com ampla garantia à defesa do acusado, poderá decidir expulsá-lo do território nacional. Essas são hipóteses previstas para a expulsão de estrangeiro que cometeu crimes no Brasil. Já os brasileiros que estão em outros países e eventualmente cometam crimes terão que se submeter às regras do local em que estão. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato de um brasileiro ter sido expulso de um país não impede que a sentença penal emitida nesse mesmo local tenha efeitos no Brasil. O entendimento foi firmado em pedido de homologação de sentença estrangeira apresentado pelo próprio réu, atualmente recolhido em penitenciária brasileira. O homem foi condenado a 5 anos de prisão na Argentina por porte ilegal de arma de fogo e outros crimes. Ele começou a cumprir a pena, mas foi expulso do país. No Brasil, ele desejava, além do pedido de homologação de sentença, que o período de 3 anos em que ficou preso em solo estrangeiro fosse descontado da pena a cumprir no Brasil. Mas o Ministério Público Federal opinou pela não homologação sob o argumento de que o réu foi expulso da Argentina e não extraditado, o que impediria a atribuição de efeitos à decisão estrangeira no Brasil. Na análise do caso, o relator na Corte Especial, ministro Humberto Martins, ponderou que não há nenhuma relação entre o Instituto de Direito Administrativo da Expulsão e a possibilidade de homologação da sentença estrangeira. O relator ainda acrescentou que um tratado estabelecido entre o Brasil e a Argentina prevê que penas impostas naquele país possam ser cumpridas aqui e que o tempo de privação de liberdade não pode ser prolongado além da pena imposta pelo tribunal do país originário. Apesar dessa possibilidade, no caso dos autos, o ministro Humberto Martins apontou que o réu não apresentou documentos suficientes para demonstrar como foi o cumprimento da pena em solo argentino. Dessa forma, o pedido de homologação foi indeferido.